Lara, me diz uma coisa. Qual é o seu conselho para o psicólogo que trabalha ou gostaria de trabalhar com atendimentos infantis? Eu acho que a primeira coisa é estudar e se aprofundar sobre desenvolvimento infantil, sabe? O que é que a gente tem hoje de literatura mais recente que explica o desenvolvimento infantil contextualizado na nossa sociedade ocidental, né? No nosso país, na forma como nossa cultura funciona. O que é que se deve esperar de cada fase de desenvolvimento, né, de uma criança ali na primeira infância, na segunda infância, na adolescência? Quais são as características mesmo do desenvolvimento? As características emocionais, sociais, cognitivas, porque quando a gente entende o que é que a gente deve esperar daquela fase, a gente entende por que as crianças se comportam daquela forma, sabe? Então, quando a gente sabe, por exemplo, de que forma funciona o cérebro de uma criança de 2 anos, a gente entende que determinadas práticas não adianta eu falar com ela, que ela não vai ter capacidade neurológica de me entender. Então, isso eu acho muito interessante. Eu acho que se o estudante ele se apropria disso, e eu também tenho percebido um movimento muito forte dos estudantes se engajarem muito, né? Você falou aí do trabalho da sinopse, isso eu acho muito bacana, o trabalho da sinopse estimulando que os adolescentes, não, né, os jovens adquiram materiais, é porque eu tenho visto muito mesmo eles se interessando exatamente por perceber que a academia muitas vezes não fornece aquilo que eles precisam. Então, eu sugeriria que eles se aprofundassem, sabe, estudar o desenvolvimento em todos os seus vieses e todas as suas fases. Porque se ele tiver o domínio de como se dá o desenvolvimento, ele vai conseguir, inclusive, entender melhor qual é o nicho do trabalho que ele quer, sabe? Ele quer se especializar em que tipo de desenvolvimento? Ele quer se especializar na primeira infância? E dentro da primeira infância, ele quer estudar transtorno de desenvolvimento? E dentro dos transtornos, ele tem algum que ele tenha maior afeição, que ele tenha maior interesse em estudar, porque infância e adolescência é um universo enorme, né? E penso que quanto mais a gente conhece esse universo, mais a gente vai ter profissionais habilitados a trabalhar com as demandas que chegam. Né? A gente hoje vai ter uma demanda enorme aí, por exemplo, relacionadas ao uso excessivo e sem controle das telas. E para estudar, para você ser um psicólogo que saiba falar sobre isso, você precisa entender o desenvolvimento, como é um cérebro que é afetado pelas telas, quais são as consequências para a fala. Você é um psicólogo da primeira infância, como é que deveria ser uma fala de uma criança naquela idade? E aquela criança que está exposta ali à tela, ela tá adequada para o esperado? Então, eu acho que o desenvolvimento ele é a base para a gente se aprofundar depois, sabe? Nas outras formações. Muito bom. Eu vou hoje sacanear duplamente a entrevistada e a produção, porque eu sempre faço uma pergunta só, mas hoje eu vou engatar uma segunda aqui. Lara, passado recente tivemos a questão da Covid, né, que por um período aí de um ano e meio, profundamente alterou as relações na família, porque você teve que juntar todo mundo naquele ambiente. Com a tua experiência, com o teu trabalho ali junto à parte, né, jurídica, tal, que está ali no dia a dia de tribunais, vendo os problemas, houve um impacto nisso, de fato, né? O que a Covid meio que deixou de, vamos dizer assim, de marca nas relações aí parentais? Muito. A gente ainda não tem noção do impacto causado. Os estudos eles ainda estão em andamento, tem coisas que a gente só vai perceber daqui a uma década talvez, né? Mas a gente tem impactos muito variados, porque a gente não pode imaginar que a pandemia ela afetou a todos igualmente, sabe? Eu acho que muitas vezes quando popularmente a gente fala, estamos todos no mesmo barco, não estamos, né? Porque vivemos uma sociedade de muita desigualdade. Então, a pandemia ela afetou as pessoas de uma forma muito heterogênea ainda, e por isso que é tão difícil esse diagnóstico do quanto e como afetou. Né? Então, desde famílias que têm famílias de classe média que não teve a sua situação financeira abalada, por exemplo, de estar ali dentro de casa, o impacto ele foi de uma natureza, como, por exemplo, o uso excessivo e descontrolado das telas, que passou a ser uma companhia muito presente, né? Então, crianças da primeira infância ali, que são, quando a gente, até hoje a gente usa a expressão, ouve a expressão, são crianças de pandemia, bebê de pandemia, que nasceram ali bem na época que a gente estava muito recluso,
eles têm alguns ainda têm uma dificuldade de sociabilidade, né? Eles entraram na escola numa fase que nem conheciam crianças antes, quase, né? Então, isso impacta de uma forma. Mas para famílias, por exemplo, que precisam sair de casa todo dia para ter uma condição financeira de subsistência, a pandemia afetou de outra forma totalmente diferente, né? A educação, ela foi totalmente influenciada pela pandemia, principalmente nas classes socioeconômicas mais baixas, né, que deixaram de ter acesso à escolaridade. As crianças estavam fora da escola praticamente durante esses 2 anos, então foi um atraso muito significativo do ponto de vista educacional, do ponto de vista cognitivo. A gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai precisar para recuperar. Né? Então, são impactos de natureza diversa, né? Que a gente precisaria de um estudo realmente mais longo para conseguir entender. Mas tanto essas questões das relações, as relações de gênero também foram muito afetadas ali durante a pandemia. A gente houve um crescente de situações de violência doméstica, porque essas crianças e adolescentes ali dentro do contexto de violência não tinham mais para onde correr, estavam dentro realmente, não conseguiam sair da situação de violência, então a gente teve um aumento muito grande nesse número. A gente teve um aumento grande, né, lá no judiciário de denúncias relacionadas a pais que queriam conviver com suas crianças. Então, a gente teve um aumento grande de processos de guarda, processos de alienação, aumento do número de divórcio, né? Então, são impactos de naturezas diversas que afetou cada família de uma forma. E eu penso que as questões culturais e socioeconômicas, elas têm muito a ver com a natureza do impacto, sabe? É diferente. A gente vai demorar ainda para entender, né? A gente percebe que mudou muita coisa, mas até a gente ter a leitura, né, tácita do que aconteceu, eu acho que, não sei se uma década vai dar para. Porque você está pegando gerações diferentes, né? Teve quem nasceu ali, quem já estava pequenininho, quem já estava. Cada faixa etária, eu acho que teve um impacto diferente, e para medir isso, eu acho que vai demorar. Mas, Lara, agora há pouco a gente falou que tem 50% de desconto para estudante, né? E se eu te falar que tem gente que pode comprar, ou comprar não, ganhar o material com 100% de desconto, você acredita ou não? 100%, Você você está não dizendo? paga nada, nem o frete. Na sinopse também dá. Até isso a gente faz. Todo mundo faz aniversário uma vez por ano, todo mundo tem Natal uma vez por ano, tem o dia da mãe, do pai, do avô, da tia. Hoje tem dia para qualquer coisa, tem o dia do psicólogo, né? Datas comemorativas aos montes. Quem está estudando vai se formar. E aí não quer pagar nada para ter material da sinopse, não tem problema. Entra no site, monta uma lista de presente, escolhe tudo que você quer ler. Você vai receber um link, manda esse link pelo Zap para todo mundo e fica em casa esperando, numa buena, não gasta nenhum centavo para comprar, ou melhor, para ter, porque não vai comprar, o baralho de investigação dos estilos parentais, escrito aqui pela nossa querida Lara e pela Natália. Minha querida, quase 1 hora de programa, ocupamos quase 1 hora do seu tempo e a gente uma péssima notícia para te dar: não temos como pagar a consulta. Né? Não vai dar para repor essa 1 hora, tal, mas para amenizar esta situação constrangedora para nós, a gente tem o que a gente chama de a hora do jabá. Ou seja, a gente vai encerrando o nosso programa, mas não sem antes deixar com que a Lara coloque seus contatos, mostre seus projetos, eventuais cursos, etc., coisas que ela está fazendo em prol da psicologia, né? É a maneira que a gente tem, Lara, de te, né, monetizar por esse 1 hora de tempo que você nos deu, mas muito mais do que isso, pelo fato de você dividir o seu conhecimento com o nosso espectador aqui, que agora pode ser um colega seu, pode ser um futuro colega seu, ou não, é um pai, uma mãe que veio aqui e está ganhando o teu conhecimento absolutamente de graça. Lara, microfones e câmera para você falar um pouco e se despedir do nosso público. Joia, foi um prazer, foi muito bacana. Eu adoro falar aqui com vocês da sinopse, adoro falar do baralho, eu tenho muito orgulho dele, gosto demais. E o que eu gostaria de falar, então, assim, me colocar aberta para, como você falou, a gente pode estar sendo aqui assistido por pais, estudantes, né, profissionais da área, profissionais de áreas correlatas. Então, eu sempre
reitero que eu fico sempre à disposição para conversar, para tirar dúvidas sobre o baralho, né? Gosto muito de ajudar as pessoas a explorar o baralho de maneiras ampliadas. Então, para quem quiser conversar comigo, eu posso deixar aqui meu e-mail, né? É o lara_brasileiro@hotmail.com, e também as minhas redes sociais, né, que estão lá abertas para quem também quiser entrar em contato, mandar uma mensagem. Lá também tem o e-mail, tem o telefone, o WhatsApp, tem um linkzinho lá para quem quiser falar. Então, é a minha rede pessoal, né? @larabrasileiro, e o perfil profissional, que é o Elo, @Elo Psicologia Jurídica, né, que é o nosso serviço. Sou eu, mais 3 colegas psicólogas também com ampla experiência na área jurídica, em que a gente desenvolve um trabalho muito bacana, que é um trabalho de mentoria na área de psicologia jurídica. É uma área que cresce bastante, é uma área que tem um interesse muito grande, porque as pessoas gostam muito de saber de que forma a psicologia de fato está presente no judiciário, de que forma a psicologia contribui para o ambiente jurídico. Então, a gente desenvolve um trabalho de mentoria que tanto compartilha e auxilia as pessoas a desenvolverem suas carreiras na área, né? Seja na área do concurso público ou na área do profissional autônomo, profissional que quer trabalhar com psicologia jurídica. Muitas vezes ele não sabe que tem como trabalhar de forma autônoma, sem pertencer a um quadro, né, do serviço público, por exemplo. Quanto à mentoria relacionada à supervisão dos casos, né? A gente tem vários tipos de supervisão, né, de supervisão que discute apenas o caso que se é trabalhado pelo psicólogo jurídico, ou um psicólogo clínico que recebe uma demanda do judiciário, por exemplo, uma criança que está sendo acompanhada por uma situação de divórcio e a família também está no ambiente do judiciário. Existem alguns conhecimentos que seria bacana que esse psicólogo clínico tivesse, sabe, de conhecer o que é as questões legais do divórcio, da guarda, da alienação parental, compromissos éticos que esse psicólogo clínico precisa ter quando a família também está sendo acompanhada no judiciário. Então, a gente desenvolve esse trabalho de supervisão para aquele profissional da psicologia que se interessa pelo campo jurídico, seja ele profissional da clínica ou não. Então, a gente tem alguns tipos diferentes de supervisão e desenvolve também o trabalho de mentoria de carreira, né? A carreira do concurso público e a carreira do profissional autônomo. Ele pode atuar como perito autônomo ou como assistente técnico também autônomo. Então, é um trabalho bem bacana, bem legal, e eu também estou aí à disposição. Eu represento também, né, o Tribunal de Justiça e gosto demais de falar sobre ele, de trazer a questão da prática parental para dentro do judiciário, transformando também a forma como o judiciário atua. Então, eu gosto muito de receber as pessoas que têm vontade de conhecer mais sobre o tema, e sigo à disposição de conversas como essa e tantas outras. Vai ser um prazer. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!